Bem-vindo ao Entre Linhas e Emoções. Chegamos no episódio de número 10 e este é um espaço de leitura, pausa e escuta, que é um convite para atravessar palavras com calma e principalmente sentir o que essas palavras despertam em você. Vamos começar. Que seus olhos pairem sobre este campo, curando a comparação. Eu procurava uma casa de preço acessível e uma casa nova, na planta, não era uma opção devido ao nosso orçamento apertado e os preços imobiliários elevados na Califórnia. Isso significava que eu tinha que encontrar uma casa mais velha e comprá-la por um preço baixo, o suficiente para economizar o valor que seria destinado às reformas. Levou um certo tempo, mas eventualmente encontramos nossa casa e, obviamente, ela precisaria de muitas reformas. Por motivos que desconheço, a porta de entrada tinha uma cor peculiar de rosa e estava toda descascada. Do lado de dentro, a situação não estava muito melhor, não. Um mural bem esquisito de duas mãos interligadas decorava a parede do lavabo. Certamente, o alvo de muitas conversas, e tons aleatórios de verde e marrom adornavam as paredes. O balcão da cozinha assemelhava-se ao de um boteco, onde os mosquitos voavam livremente em seu habitat natural. O quintal era uma mistura estranha entre um brejo e um deserto. Queremos essa aqui, eu disse ao meu agente imobiliário e amigo de longa data. Sabia que você escolheria essa, ele sorriu. Levamos nossa filhinha para ver a casa e sua feição caiu. Ela ficou arrasada quando ficou sabendo dos meus planos de eliminar o habitat dos mosquitos. Foi a única coisa que chamou a atenção dela, pois nossa casa parecia mais uma floresta. Minha querida, eu disse, confie na mamãe. Você verá. No fim de tudo, conseguimos um preço tão bom na casa que tive dinheiro suficiente para arrancar todo o carpete, colocar um piso novo e remover o balcão de boteco. Pintamos todas as paredes de um branco creme, os paisagistas limparam o jardim, colocaram pequenas pedras decorativas, até que tivéssemos os meios para fazer algo mais. Meus amigos acharam que parecia um pátio ao estilo francês, bem charmoso. Antes que percebêssemos, o dia da nossa mudança chegou. Visto que a equipe da reforma ainda trabalhava na cozinha, montei um buffet na sala de jantar, como se fosse um hotel, para a Zoe escolher o cereal que ela quisesse pela manhã, e ela amou a ideia. Anos depois, ela escreveu uma redação da escola sobre essa aventura. Ela descreveu ter se maravilhado pela transformação. Quando ela viu a casa novinha em folha e o seu quarto novo e aconchegante, ela se tornou seu lugar favorito. Como ela poderia, ainda criança, ter enxergado o que eu enxerguei? Debaixo de tinta e os reparos havia um diamante para ser lapidado. No capítulo que falo sobre a amargura, encontramos uma mulher chamada Ruth numa encruzilhada. Ao dar o primeiro passo em direção a um futuro incerto, junto com sua sogra Noemi, ela abandona sua antiga vida e tudo que lhe era familiar para começar de novo. As duas mulheres chegam em Belém na primavera, durante a época da colheita de cevada. Sob a bênção de Noemi, Ruth começou a percorrer os campos buscando por alimento. A lei judaica estabelecia que os servos que colhiam deveriam deixar uma porção de grãos nos cantos do campo
provendo sustento para os pobres e estrangeiros. Por coincidência, ela foi colher no campo de um parente de Noemi chamado Boaz. Ao observar a Ruth de uma certa distância, Boaz indagou acerca dela. Seus servos contaram mais detalhes sobre ela e seu trabalho árduo. Boaz se aproxima então de Ruth depois de aconselhá-la a aproximar-se das outras mulheres que cegavam. Ele disse: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Ruth 2:9. Assim como a história da nossa casa, o campo em questão provavelmente não parecia ser muito promissor inicialmente. Imagine fileiras intermináveis de cevada se estendendo sob o sol escaldante. Assim como o trigo, a cevada tem ramos pontudos que podem fazer pequenos cortes na pele, sem contar o trabalho exaustivo por ter que dobrar-se para colhê-los. Além disso, imagino que ela deva ter se deparado com um ou outro roedor. Eca. Mas a provisão divina tinha trazido Ruth até ali, e Boaz queria abençoar Ruth ainda mais. Ele prometeu proteção dos seus servos e água de seus jarros. Os campos se tornaram um lugar seguro. Eu tive uma tia maravilhosa e gentil. Quando visitava sua casa, o meu lugar seguro, ela criava um mundo mágico para mim, contando contos de fadas enquanto me alimentava, com pilhas e mais pilhas de torradas com geleia. Eu sempre quis entender como ela podia ser uma pessoa tão cheia de alegria e amor. Anos depois, ela ficou hospedada na minha casa e tive a bênção de servi-la. Quando preparei para ela uma xícara de chá, somente uma, ela me agradeceu como se eu tivesse depositado $1 milhão em sua conta bancária. Quando eu a cobri com uma manta, ela tocou minha mão e me disse: muito obrigada, minha sobrinha querida. Naqueles momentos, descobri o segredo de sua alegria: a gratidão. Seu coração grato fez com que desejasse dar a ela o mundo inteiro. Quando Ruth ouviu a promessa de Boaz de protegê-la e provê-la com água, 2 fatores muito simples, ela dobrou-se aos seus pés. Como minha tia, Ruth possuía um coração grato. Todos os gestos, por menores que fossem, inspiravam sua gratidão. Certamente que isso moveu o coração de Boaz a ir mais além. Será que ele queria oferecer a Ruth o mundo inteiro? Talvez sim, porque quando ela menos esperava, ele já a convidou para almoçar e ordenou aos seus servos que deixassem ainda mais cevada para ela colher. Naquela noite, Ruth retornou para casa para encontrar-se com Noemi, que reconheceu com sabedoria o favor sobre Ruth. Noemi não disse nada e aguardou até que aquele homem tão ocupado encerrasse sua estação de colheita, para que finalmente ela pudesse conectar os 2 pombinhos. Parece que a nossa querida Noemi se ergueu de sua estação de amargura. Sabemos disso porque ela começou a cuidar de sua nora e de seu bem-estar. Ela deixou de ser egocêntrica e disse a Ruth como comunicar suas intenções a Boaz e que ela deveria deitar-se aos seus pés enquanto ele dormia. Quando Boaz despertou, ele a elogiou por sua atitude e a enviou de volta para sua casa. Naquele mesmo dia, Boaz fez planos de casar-se com Ruth. Eventualmente, eles tiveram um filho chamado Obed, que foi o avô do rei Davi.
parte da genealogia de Jesus. O resultado final é que o campo de Ruth tinha muito mais a oferecer além da cevada. Ali continha seu marido, proteção, provisão, herança, um filho amado, um papel na história redentora de Cristo. Isso sim era um diamante a ser lapidado. Sou muito grata por Ruth não ter comparado seu campo com outro campo mais promissor. Ela teria colocado tudo a perder. Certamente você, alguma vez, já ouviu a seguinte frase: a comparação é um ladrão da alegria. Por mais tentador que seja deixar nossos olhos pairarem sobre a vida ou as posses de outra pessoa, devemos perceber que a grama nem sempre é mais verde. Não sabemos o que se passa dentro das quatro paredes. A insegurança gerada pela comparação fere a nós mesmos e os nossos relacionamentos. A autora e palestrante Shauna Marie conta uma história sobre isso em seu livro O Desejo de Pertencer. Depois de posar para uma foto promocional com vários outros palestrantes, inclusive eu, para um futuro evento, ela se ausentou do grupo enquanto conversávamos uma com as outras. Foi então que a encontrei e perguntei se ela estava se sentindo bem. Na verdade, não, ela respondeu. É que eu olho para todas as mulheres lindas e me sinto feia, gorda e velha. Ah, murmurei, uma visita de um OVNI. O quê? Ela perguntou, franzindo a testa. OVNI. Ogra, volumosa, nada jovem. Apesar de estar se sentindo péssima, ela riu. Então, garanti que, até onde eu sei, OVNIs não existem. E essa mentira que ela acredita também não. Em seguida, comecei a listar todas as qualidades incríveis que ela tem. A parte terrível é, e se ela não tivesse me contado a verdade? Isso poderia ter interferido com todos os seus relacionamentos, resultando em isolamento da comunidade, possivelmente até fazendo-a desistir da sua vocação como preletora. Fico imaginando quantas coisas boas foram desperdiçadas por causa disso. Fico feliz que minha amiga compartilhou humildemente o que estava em seu coração. Quando criança, não tínhamos muita fartura, mas tínhamos um teto sobre nossas cabeças e 3 refeições por dia. As roupas que eu usava ou vinham através de doação, ou minha mãe as costurava. Apesar de papai trabalhar duro, não conseguimos custear meus estudos na universidade. Então, através de um presente indescritível, um benfeitor generoso me deu uma bolsa para frequentar uma escola no Texas. Senti-me o ser humano mais abençoado do planeta. Cheguei a pensar que o meu cálice não poderia transbordar ainda mais até que eu conheci os texanos e concluí que poderia sim. Todos eles eram muito carinhosos e amigáveis e fiquei sabendo mais tarde que eram também muito ricos. Minhas amigas me levavam para passear em carros novos em folha e passar o dia nas mansões de seus pais. Elas lançavam suas roupas lindas sobre o chão do dormitório universitário, roupas que me levariam meses para eu poder comprar. Bolsas de marcas famosas penduravam sobre seus braços. Enquanto isso, eu não sabia nem que bolsas de estilistas famosos existiam. Alguns poucos meses depois de começar a universidade, o cálice que eu senti que transbordava parecia repentinamente vazio.
Minhas amigas bondosas nunca me menosprezaram. A luta que eu atravessava era só minha. Admirava suas lindas roupas e então examinava meu armário vazio. Não sentia inveja. Isso nunca foi uma dificuldade para mim. Ao invés disso, eu sentia vergonha. No jogo da comparação, nós perdemos ou vencemos. Não existe meio termo. É possível sentir uma coisa ou outra, a vergonha por aquilo que você não tem ou o orgulho por aquilo que você tem. Se estamos sendo honestos, provavelmente já sentimos os dois. Houve dias que eu levava o tempo necessário para ajeitar meu cabelo e maquiagem e entrava no carro me sentindo bem bonita. Então, eu chegava ao meu destino para ver outra mulher com uma beleza natural estonteante que havia acabado de rolar da cama com toda a sua perfeição, bem bonita. Era lançada janela fora. Estamos em maus lençóis se a nossa régua de medida se baseia em traços temporários como aparência. Deus não deseja que seus filhos persigam coisas ou relacionamentos que não foram direcionados para eles. E Ele certamente nunca desejou que sentíssemos vergonha. Lembra-se da primeira coisa que Adão e Eva fizeram no jardim depois que eles pecaram em Gênesis 3? Impulsionados pela vergonha, eles coseram para si vestimentas feitas de folhas de figueira e se esconderam. Aquelas vestimentas inadequadas nunca seriam suficientes. Deus matou um animal e os cobriu com a pele dele. Este foi o primeiro sinal de cobertura por aspersão de sangue que viria depois. E se eles tivessem? E se eu tivesse escolhido falar com Deus, ao invés de se esconder de vergonha? Assim como Eva e contrária a Ruth, eu comecei a me focar naquilo que eu não tinha, ao invés de me concentrar no que tinha. Impulsionada pelo medo da escassez, persegui o materialismo e me perdi em outros campos que Deus nunca planejou para mim. Por algum tempo, fiquei perdida. Quando eu finalmente reconheci meu erro, pedi a Deus que me perdoasse e me restaurasse. Fiz uma oração perigosa, dizendo: Querido Deus, eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo se nada mais permanecer, custe-me o que custar. Em sua misericórdia, o Deus da segunda chance me respondeu. Deus removeu tudo. Nada permaneceu na vida que eu havia construído para mim desde a universidade. Apesar de toda a tristeza que senti, não me importei. Finalmente fui liberta. Usei o dinheiro que tinha para frequentar um seminário no sul da Califórnia em período integral. Com novas prioridades, passava minhas manhãs sobre a minha prancha de surf e as tardes na sala de aula. Então, depois de 3 anos, senti Deus me dizer: seu marido está te observando. Quem sabe seria bom se você se vestisse um pouco melhor. Caí na risada, ao olhar para o meu moletom velho e surrado. Não tive como discordar. Sem que eu soubesse, Ted havia se apaixonado por mim durante nossa aula sobre o Evangelho de João. Eu não fazia ideia. Enquanto eu focava no meu trabalho, ele focava em mim. Depois que o ladrão da alegria foi arrancado da minha vida, a felicidade brotou. E foi isso que chamou a atenção dele. No dia que resolvi me arrumar, ele me observou pela janela da sala de aula e decidiu que já tinha esperado tempo demais para me convidar para sair. E o resto, como dizem por aí, é história. Depois que Ruth agradeceu a Boaz por sua bondade, ela não resistiu e perguntou por quê. Ele respondeu que sabia o que ela tinha feito. Deixado sua terra, sido leal à sua sogra e confiado em Deus ao se mudar para um lugar totalmente desconhecido.
Ou seja, enquanto ela focava no trabalho, ele mantinha os olhos nela. Eu sei bem o que é se distrair com as coisas deste mundo. Já lutei e ainda luto essa batalha. Estou falando de você, Instagram. Mas nunca me arrependi das vezes em que desviei meu olhar nas distrações e foquei no que realmente importa, para Jesus. Mesmo que o campo onde estamos pareça uma plantação de cevada ressecada pelo sol, no meio do nada, Deus certamente tem surpresas guardadas ali, preparadas para nós. Quando deixamos de lado a comparação e corremos atrás das coisas de Deus, nas palavras de Boaz, o Senhor retribua o teu feito e seja completa a tua recompensa da parte do Senhor de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Está lá em Ruth 2,12. Deus nos observa, não para nos julgar, mas para nos recompensar. Mesmo que o campo de outra pessoa pareça mais bonito que o seu, podemos confiar no lugar onde Ele nos plantou. Encontre refúgio debaixo de suas asas, debaixo das asas do Criador. E é lá que você ouvirá os batimentos de seu coração cheio de amor. E nada neste mundo se compara a isso. Ai, que capítulo lindo sobre a comparação. Espero que as palavras que você ouviu da leitura deste episódio tenham tocado seu coração e tente perceber o que elas despertaram em você. Então, que seus olhos pairem sobre este campo, curando a comparação. Até o próximo episódio.